A torcida do Remo parece estar vivendo um daqueles momentos em que a imaginação vira combustível e a esperança vira assunto de praça. Nos bastidores do futebol, quando o assunto é reforço, o que mais se espalha é a sensação de que algo grande está prestes a acontecer, e é exatamente isso que vem acontecendo com o nome de Bruno Praxedes. O meio-campista, hoje no Red Bull Bragantino, virou o centro de um rumor que está fazendo as redes sociais fervilharem. A ideia de ver um jogador com o perfil dele vestindo a camisa do Remo não é apenas um desejo, é um cenário que muita gente já está desenhando na cabeça, como se a negociação já estivesse encaminhada. E o mais curioso é que, por enquanto, não há nada oficial, nada concreto, apenas aquela mistura de torcida, expectativa e especulação que o futebol adora alimentar. Mas a força do rumor é tanta que já parece que o clube está prestes a anunciar a contratação, como se a torcida tivesse sido informada por alguém que sabe de dentro. A conversa cresce, o nome circula e a ansiedade se espalha. E quando o futebol vira conversa de rua, é porque o assunto já ganhou vida própria. O que faz o rumor ter tanta força é justamente o perfil de Bruno Praxedes, um jogador que combina com a ideia de um meio-campo criativo, inteligente e capaz de mudar o ritmo do jogo com um passe ou uma jogada bem colocada. Ele não é um atleta de aparecer em estatísticas por números altos de gols, mas é daquele tipo que faz o time funcionar, que melhora o encaixe coletivo e que dá mais qualidade ao jogo quando a bola precisa sair com velocidade e precisão. Para uma torcida como a do Remo, que sempre sonha com reforços que elevem o nível do elenco, a possibilidade de ter um jogador desse calibre é irresistível. E quando se fala em trazer alguém que já passou por clubes de peso e que tem experiência em competições de alto nível, a conversa fica ainda mais intensa. A especulação não é apenas sobre o nome, mas sobre o impacto que ele poderia ter dentro do clube, não só em campo, mas também na ambição do time. E é essa ambição que faz o rumor crescer como bola de neve. Todo mundo quer acreditar que o clube está prestes a dar um salto. A movimentação da torcida nas redes sociais também ajuda a inflar a história, porque quando um nome começa a ser citado com frequência, ele ganha uma espécie de vida própria. A cada post, a cada comentário, a cada vídeo com montagem de lances, a ideia de que Bruno Praxedes está a caminho do Remo vai se tornando mais real, mesmo sem nenhum anúncio oficial. É como se a torcida estivesse criando uma narrativa coletiva, uma espécie de roteiro em que o protagonista é o meio-campista e o palco é o estádio, com a torcida vibrando e o time mudando de patamar. E no futebol, isso não é incomum, muitas contratações acabam sendo impulsionadas por essa pressão e por essa expectativa popular, porque o clube também sente o calor do momento e acaba entrando na história. Mas é importante lembrar que, por enquanto, tudo ainda é rumor. Ainda não existe confirmação, não existe contrato assinado, não existe apresentação. Apenas a sensação de que algo está prestes a acontecer, e isso, por si só, já mexe com a cabeça de quem acompanha o futebol de perto. Outro ponto que alimenta a especulação é o histórico recente do clube em buscar jogadores com experiência e capacidade de dar mais qualidade ao meio-campo. O Remo, como muitos clubes do futebol brasileiro, sabe que para competir é preciso montar um elenco com equilíbrio, e um jogador como Bruno Praxedes encaixa nessa ideia. Ele pode ser a peça que faltava para dar mais organização, mais saída de bola e mais presença ofensiva sem abrir mão do controle do jogo. E quando o rumor entra nesse nível de detalhe, ele deixa de ser apenas um boato e passa a parecer uma estratégia, como se alguém dentro do clube estivesse realmente pensando no nome como uma possibilidade concreta. É exatamente aí que a torcida se agarra, porque a esperança é sempre a parte mais gostosa do futebol. E enquanto não vem a confirmação, a imaginação trabalha a todo vapor, projetando o jogador com a camisa do clube, fazendo passes, criando jogadas e sendo a referência no meio-campo. É um cenário que, mesmo sem ser real, já dá para sentir na pele de quem acompanha o time. Mas, claro, também existe o lado mais cauteloso dessa história, porque o futebol é cheio de rumores que não se concretizam. Muitos nomes aparecem, muitas negociações são ventiladas, e no final, nada acontece. E é justamente por isso que a torcida precisa segurar um pouco a empolgação, porque por trás de uma possível contratação existem negociações, interesses, salários, direitos econômicos e outros fatores que podem travar qualquer negócio. E o que o torcedor vê nas redes sociais muitas vezes é apenas a ponta do iceberg, a parte mais visível de uma história que pode ser muito mais complexa.
Mesmo assim, o rumor continua forte, e a expectativa segue crescendo. A cada dia que passa sem uma confirmação, a torcida cria novas teorias, novas possibilidades e novos motivos para acreditar que o clube está perto de anunciar algo grande. E no meio disso tudo, o nome de Bruno Prasedis segue circulando como se fosse uma certeza, mesmo sem ser. A grande questão, no fim das contas, é que o futebol é movido por essas histórias que misturam desejo e realidade, e o Remo parece estar vivendo um desses momentos. A torcida quer acreditar, e o rumor é o combustível perfeito para essa crença. Se a negociação for real, o clube estaria trazendo um jogador que pode fazer diferença imediata e que tem qualidade para atuar em alto nível. Se não for, a história ainda assim vai deixar um rastro. A torcida vai continuar pedindo, a diretoria vai continuar sendo cobrada e o nome vai seguir circulando, porque no futebol, o que é desejado acaba virando assunto. E é justamente essa mistura de esperança e especulação que mantém o clima aceso. O rumor de que Bruno Prasedis pode vestir a camisa do Remo não é apenas uma notícia, é um convite para a torcida sonhar, e no futebol, sonhar já é metade do jogo. O que torna o rumor ainda mais interessante é a possibilidade de o clube estar buscando uma mudança de postura no meio-campo, e Bruno Prasedis se encaixaria exatamente nesse perfil. Ele é um jogador que, além de ter qualidade técnica, consegue atuar em diferentes funções, seja como articulador, seja como segundo volante com saída de bola, ou até como meio-campista mais avançado quando o time precisa de mais presença ofensiva. Essa versatilidade é um dos pontos mais valorizados no futebol moderno, e por isso a especulação ganha ainda mais força. A torcida, ao imaginar um jogador com essas características, já começa a projetar uma equipe mais organizada, mais inteligente e mais capaz de controlar o jogo. E isso, para quem acompanha o futebol do Remo, é algo que mexe com a emoção, porque o time muitas vezes sofre com instabilidade e falta de criação. A ideia de ter alguém que possa ajudar a equilibrar o meio e dar mais qualidade ao jogo é, sem dúvida, um motivo de euforia. Além disso, o nome de Bruno Prasedis carrega um certo apelo por ter sido destaque em categorias de base e por ter mostrado potencial desde cedo. Isso faz com que a torcida enxergue nele não apenas um reforço, mas uma possível peça de valor, alguém que ainda pode evoluir e contribuir por um bom tempo. A especulação se intensifica quando se pensa em um projeto de médio prazo, onde o clube não busca apenas resultados imediatos, mas também um crescimento sustentável. Nesse cenário, trazer um jogador com capacidade técnica e com margem de evolução pode ser uma jogada inteligente. A torcida, naturalmente, entra nessa narrativa como protagonista, porque é ela que vive o dia a dia do clube, que sente a necessidade de mudanças e que quer ver o time mais competitivo. E quando a esperança encontra um nome que parece promissor, o rumor vira quase uma verdade emocional, mesmo que ainda não tenha qualquer confirmação oficial. É importante lembrar também que o futebol brasileiro é um ambiente onde rumores e especulações fazem parte da rotina, e muitas vezes eles são usados como estratégia, seja para testar a reação da torcida, seja para pressionar a direção, seja para influenciar negociações. E nesse contexto, o nome de Bruno Prasedis aparece como uma espécie de termômetro. Se a torcida reage com entusiasmo, isso pode ser visto como sinal de que o mercado está atento ao interesse do clube e que a negociação pode ganhar força. Se a resposta for fria, o clube pode recuar ou buscar outras alternativas. A torcida, nesse sentido, tem um papel importante, porque o barulho que ela faz pode ajudar a impulsionar o negócio. E é exatamente por isso que rumores como esse ganham tanta atenção. Eles não são apenas histórias, são peças dentro de um jogo maior, onde a pressão e a expectativa influenciam o desenrolar das negociações. Outra camada que alimenta a especulação é o fato de que o jogador já passou por experiências em clubes com estrutura e exigência, o que faz com que o torcedor imagine que ele poderia se adaptar bem ao ambiente e contribuir de forma rápida. O futebol não é só talento, é também mentalidade, adaptação e capacidade de lidar com pressão. E quando um jogador tem vivência em competições de nível mais alto, isso aumenta a percepção de que ele pode trazer uma mentalidade vencedora para o clube. A torcida do Remo, que é conhecida por ser apaixonada e exigente, certamente valorizaria um atleta com essa postura. E por isso o rumor se torna ainda mais atraente, porque não é só sobre habilidade, é sobre liderança, presença e capacidade de elevar o padrão do time.
A simples possibilidade de ter um jogador com essas características já faz a torcida imaginar uma nova fase, uma nova energia e um novo ânimo para o clube. Mesmo sem confirmação, o rumor também abre espaço para debates entre torcedores, e isso é um sinal de que o assunto realmente pegou. Alguns defendem a contratação como uma necessidade urgente, enquanto outros questionam se o clube tem condições de arcar com um investimento desse tipo. E essa divisão de opiniões é natural, porque o futebol é paixão, mas também é estratégia e realidade financeira. O que chama atenção é que, independente da posição de cada um, o nome de Bruno Prasedis se tornou tema de conversa, e isso já é um indicador de que o rumor tem força. Quando um nome gera debate, ele deixa de ser apenas uma especulação e passa a ser parte do cotidiano do clube, como se fosse inevitável que algo aconteça. E a torcida, nesse cenário, segue sonhando, porque a esperança é o que mantém o futebol vivo, mesmo quando tudo ainda é incerto. No fim, o que fica claro é que o rumor de que Bruno Prasedis pode estar a caminho do Remo já cumpriu um papel importante, acendeu a torcida, movimentou o ambiente e colocou o clube no centro das conversas. Seja verdade ou não, a especulação já gerou expectativa, e no futebol, expectativa é combustível. O torcedor, apaixonado e sonhador, já está projetando o jogador em campo, já está imaginando o impacto no meio-campo e já está se preparando para viver um novo capítulo da história do clube. Agora resta esperar para ver se a história se confirma ou se permanece apenas como um daqueles rumores que o futebol tanto adora espalhar. Mas uma coisa é certa, enquanto o assunto estiver circulando, a torcida vai continuar vibrando, sonhando e acreditando que, talvez, o Remo esteja prestes a dar um passo importante com um reforço de peso. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! A torcida também não consegue deixar de imaginar como seria a dinâmica do time com um jogador como Bruno Prasedis no meio, porque ele não é apenas um atleta que toca a bola, ele é um cara que organiza o ritmo do jogo e dá ao time uma alternativa diferente de construção. Quando o Remo enfrenta adversários mais fechados, a presença de um meio-campista com visão e capacidade de infiltração pode ser um diferencial enorme. E é justamente isso que faz o rumor ganhar tanta força, não é só o nome. É a ideia de que o time poderia finalmente ter alguém capaz de mudar o cenário das partidas quando a bola não entra e quando o time precisa respirar. O torcedor começa a imaginar jogadas mais leves, mais inteligentes, mais próximas do futebol que ele quer ver. E isso cria uma expectativa que vai além de simples reforço, é a sensação de que o clube pode estar se preparando para algo maior, para uma fase mais competitiva, onde o time não vai apenas reagir, mas vai ditar o ritmo das partidas. E essa perspectiva, mesmo sendo apenas especulação, já faz a torcida sonhar. Outra coisa que alimenta a conversa é a possibilidade de que o clube esteja tentando montar um elenco com mais equilíbrio e com jogadores que realmente consigam fazer a diferença em momentos decisivos. O futebol brasileiro é um ambiente onde o resultado costuma ser o juiz final, e por isso a diretoria sempre busca peças que possam dar mais qualidade e mais controle ao time. Bruno Prasedis entra nessa narrativa porque é visto como alguém que pode ajudar a reduzir erros, melhorar a saída de bola e dar mais presença no meio-campo, além de ter capacidade de contribuir ofensivamente quando necessário. Mesmo que o jogador não seja aquele que aparece como artilheiro, ele é o tipo de atleta que faz o time funcionar, e isso é algo que qualquer treinador valorizaria. O rumor, então, não é apenas sobre o talento individual, mas sobre a ideia de que o clube poderia estar pensando em uma reformulação tática, com mais inteligência e mais organização. E quando a torcida sente que o clube está buscando isso, a expectativa cresce ainda mais, porque ela sabe que uma mudança assim pode mudar o destino de uma temporada. E no meio de tudo isso, o mais interessante é ver como o nome de Bruno Prasedis passou a ser citado como se fosse uma realidade, como se a negociação já estivesse encaminhada, mesmo sem confirmação. Isso mostra como a paixão pelo futebol faz com que os torcedores vivam antecipadamente aquilo que desejam, criando uma narrativa própria que acaba ganhando força com o tempo. A cada comentário, a cada vídeo e a cada postagem, o rumor se reforça, e o clube vira o centro de um assunto que se espalha rápido. E isso é justamente o que o futebol faz de melhor, transformar expectativa em conversa, conversa em sonho, e sonho em esperança.
Agora, resta acompanhar se esse rumor vai se transformar em realidade ou se vai ficar apenas como mais uma história que circulou no mundo do futebol, mas que não se concretizou. Até lá, a torcida segue na expectativa, vivendo a emoção de imaginar um novo capítulo com um reforço que poderia mudar o jogo. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.